Queridos filhos e filhas da igreja, depois da solenidade do Natal do Senhor, temos a grata alegria de celebrar hoje a sua Epifania, ou seja, a sua manifestação, não só ao povo de Israel, mas a todos os povos, isto é, também aos gentios, isto é, também aos pagãos. O menino Deus é o elo que liga os homens e as mulheres de todos os tempos, classes, culturas, raças e nações. Por isso lemos hoje na palavra, a começar pela primeira leitura, no versículo 3, coloque na tela para nós, pode olhar lá. Os povos caminham à tua luz, e vocês? Por isso também acabáramos de cantar no Salmo, coloque lá para nós. As nações de toda a terra. Por isso também proclamamos na segunda leitura, mais precisamente no versículo 6, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, vocês são associados à mesma promessa por meio. E no Evangelho, magos vindos do Oriente, ou seja, pagãos manifestos, vêm visitar o menino e Nossa Senhora, a fim de adorá-lo e lhe trazer presentes. E aqui está a primeira implicação. Ao longo dos séculos, homens e mulheres trilharam caminhos diversos, caminhos diferentes, cada qual a seu bel prazer, cada qual com sua bússola moral e ética. Mas agora, homens e mulheres se dirigem para uma única meta e todos são chamados a fazerem parte da única família de Deus. Cumpre-se assim, nesse menino que é Deus, a profecia de Isaías de maneira solene. Coloque para nós Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Vocês, seguimos cada qual o Senhor. Como todos os raios de uma roda, coloque uma roda para mim. Quanto mais afastados de seu eixo, mais distantes ficam uns dos outros. Assim também, queridos filhos e filhas, os homens e as mulheres, quanto mais afastados do menino, mais distantes ficam uns dos outros. Coloque mais uma. Por isso eu pedi também, trouxeram aqui para mim, uma roda. Cadê? Tem uma roda aqui? Sumiram com a minha roda. Eu pedi uma roda, desapareceram com ela. Eu queria mostrar para vocês, mas essa imagem já ajuda. Percebam que nós temos um eixo, não é? Quanto mais os raios, cada raio aqui, pode segurar para mim, vem cá, Everton, olha aqui, acharam a minha roda. Uma criança ficou sem bicicleta, mas é por uma boa razão, tá? Depois eu vou devolver. Então vejam, cada raio é uma pessoa, um país ou uma nação. Reparem, quanto mais distante do raio, mais separados. Quanto mais distante do eixo, quanto mais conectados ao eixo, mais se cruzam, mais se encontram. O eixo, filhos, é o menino. Os raios somos nós. As extremidades são aqueles que estão afastados desse menino. É Ele quem nos conecta como uma só família. Ele que nos liga uns aos outros. Ele que nos dá a unidade, unindo todo mundo numa única família de Deus, que é a Santa Igreja Católica. Obrigado, Everton. Portanto, a primeira implicação é a seguinte: queridos filhos e filhas, não é churrasquinho que une a sua família, viu? Não é alugar chácara em Araçoiaba que vai fazer vocês ficarem mais juntinhos, com a piscina, não é pitiçada. Não se trata das pastorais e movimentos fazerem festinhas, juntarem as panelas. Tudo isso tem o seu valor, confraternização, descanso, juntar panela, Deus gosta, viu? Mas se você não colocar Cristo na origem do seu casamento, da sua família, da sua pastoral, do seu movimento, vocês vão parecer, com o perdão da expressão, um saco de gatos. Imagina um saco cheio de gato, se arranhando e se matando. Tem pastoral e movimento na igreja que é uma briga de poder,
que dá dor de cabeça para o padre e para o bispo. As pessoas quase se matam. Por quê? Até se encontram de vez em quando, né? Mas não rezam. Tem pastoral e movimento da igreja que não se junta para rezar um terço. De vez em quando vai lá no Martinez, mas não para comer uma pizza, mas não se junta para rezar um terço. Não se junta para uma adoração. Você também. Não pense em você que está com crise no casamento, que você vai resolver seu casamento com um cruzeiro em Ilhabela. Não. Agora está na época dos mini cruzeiros, né? Não. Antes de ir para o cruzeiro, é preciso que Cristo, o menino, seja o centro, seja o eixo de vossas vidas. Caso contrário, me perdoem, vocês casados e as pastorais dessa paróquia parecerão um verdadeiro saco de gatos, cada raio nas extremidades, indo para qual para um lado, porque é o menino quem nos dá a unidade. Mas, queridos, embora possamos dizer muitas outras coisas, o Padre separou hoje para nós 4 lições que nós aprendemos com os Reis Magos. Eu contei da mais de 20, mas vamos ficar esse ano C só com 4. A primeira: os Reis Magos estavam certamente contemplando o céu. Porque pense comigo, uma estrela diferentona apareceu. Alguns astrônomos, fazendo os cálculos, acham que era a conjunção de Vênus com Saturno. Talvez. Outros dizem que foi uma estrela criada só para esse evento. Tudo bem, mas o fato é que uma estrela diferentona apareceu no céu. É um absurdo que só meia dúzia tenham visto. Alguns dizem que eram mais de 3 Reis Magos, também não sabemos. Mas o fato é que pouca gente viu algo incrível acontecendo no céu. E a pergunta que não quer calar é: por quê? E a resposta é: porque os magos contemplavam o céu. Por esse fato se mostra que Deus favorece aqueles que buscam as coisas do alto. A palavra nos diz para nós de maneira imperiosa: buscai as coisas do alto. Aqueles que têm o pensamento elevado para as verdades eternas, para a vida eterna, e não para os prazeres baixos desta terra. Um verdadeiro cristão que imita os Reis Magos é aquele que tem os pés cravados na terra, mas o coração e os olhos voltados para as realidades celestes, para as coisas de Deus, sabendo que as coisas dessa terra são passageiras. Querido filho e filha, para onde está voltado o seu olhar? Será que você é uma pessoa que olha para o céu? Se você quiser se sentir angustiado, olhe para dentro, você vai encontrar lá um balaio de gatos. Se você quiser se sentir derrotado, olha para trás e veja todos os erros que você cometeu e suas omissões também. Se você quiser se sentir distraído, olha para o lado, como alguns fazem na missa, até na hora da pregação. Se você quiser se sentir desanimado, olha para frente e vê tudo que você tem que fazer, você vai surtar e vai infartar antes. Mas se você quiser se sentir salvo e liberto de tudo isso, faça como os magos, olhe para cima. Reze com o salmista no Salmo 121, eu levanto os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro? Ele responde: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Quem não vem à missa, quem não busca os sacramentos, e vive só para as baixezas desta terra, e vive só para o trabalho, é uma pessoa que só olha para as realidades baixas, não verá a estrela, só se preocupa com as coisas terrenas. Os magos atravessaram desertos, dormiram ao relento para encontrarem Jesus, e tem gente que não atravessa a rua para ir à igreja. Uma pessoa que não procurou Deus na terra, vai querer fazer o que com ele lá no céu? É muito cara de pau, você não acha? Gente que não busca Deus, não se confessa, não comunga, não adora, não vai na missa em sexta-feira santa e talvez no 7º dia, e ainda quer ir para o céu, fazer o quê? Fazer o que lá? Se você não aprendeu aqui na terra como se interessar pelas coisas do alto, as coisas de Deus. Quem não busca Deus na terra não vai ter o que fazer no céu. O céu não é o lugar dessa turma. Segundo, os magos nos ensinam também a perseverança em meio às provações. Eles não desistiram de procurar o Senhor, mesmo quando a estrela desapareceu, que a estrela sumiu.
Quando a estrela sumiu, poderiam pensar que Deus os havia abandonado, que era tudo uma ilusão, que era tudo um sonho, mas não, confiaram na providência divina. Queridos, por vezes nossa estrela também vai desaparecer. São momentos de aridez, momento de tristeza, de provação, da perda de um ente querido. Nossa estrela some. Mas não é porque não vemos a estrela que de fato ela não está lá. Por detrás das nuvens espessas e escuras, a estrela do Senhor continua a brilhar. Por vezes parecerá que Deus se esqueceu de nós, que não se lembra mais de suas promessas, e talvez até que nos tenha deixado, mas isso não é verdade. Se perseverarmos, como os magos, veremos de novo a estrela da promessa e nossa alegria voltará. Por isso o texto diz, olha que bonito, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria, no original, megale, daí vem a palavra mega, uma alegria muito grande. Se quando a estrela sumir, você perseverar e dizer: Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou frustrado, Senhor, eu estou até decepcionado, mas mesmo assim eu confio no Senhor e eu te amo, a sua estrela novamente aparecerá. Penúltima observação. Os magos tiveram que enfrentar Herodes e dizer na cara dele, tete a tete, que estavam procurando o novo rei que acabara de nascer. Imagina que coragem, chegar no castelo do rei, que por muito menos matava quem questionasse seu reinado, porque ele sabia que o reinado dele era ilegítimo, ele não podia ser rei dos judeus, o reino dele era usurpado, por isso ele tinha medo de perder a qualquer momento. Chega lá, nós viemos conhecer um novo rei, na cara do Herodes, que por muito menos mandava matar. Interessante. Não podemos ter medo de dizer ao mundo que Jesus é o Senhor, que quem salva é Jesus Cristo, que o verdadeiro rei é Ele, que a família real é esta, ainda que isso nos custe a própria pele, status, poder e a própria vida. Mas também esse detalhe de encontrar-se com Herodes no caminho significa, caríssimos, que encontraremos haters, gente falsa pelo caminho, e isso faz parte. Não podemos, contudo, desistir de seguir a estrela. Se Jesus teve um Judas à sua mesa, também nós teremos Judas à nossa mesa. Tem gente que estranha quando encontra um Judas pelo caminho, né? Encontraremos gente falsa. O importante, porém, é como os magos não perderam o foco. Olha como Herodes era falso. Você prestou atenção na ironia? Vocês vão lá para Belém. Quando vocês acharem ele, voltem e falem para mim. Olha que safado. Para que também eu vá adorá-lo. Adorá-lo não, matá-lo. Gente falsa. Por isso dizia um teólogo, Pedro era explosivo, mas não era perigoso. O perigo estava em Judas, que sorria e beijava no rosto. Encontraremos gente falsa pelo caminho. Por vezes até vocês namorarão alguns assim. Mas não se preocupem, Judas e Herodes passam. Jesus permanece, e aqueles que se apegam a ele ficarão incólumes, isso é, inabaláveis diante das provações. Última lição, que é a quarta. Por fim, há um detalhe sutil, que não nos pode passar despercebido. Justamente no final do Evangelho, coloque para mim, por favor, no versículo 11. Quando entraram na casa, continuem vocês, viram um menino com Maria. Fizeram o quê? Que mais? E depois? Que presentes? Reparem que os magos deixam os presentes de Jesus confiados a Maria. Olha a sabedoria. Por quê? Porque na religião verdadeira revelada por Deus, que é a católica, devemos confiar a Maria tudo o que de bom nós temos a oferecer a Jesus.
porque nós perdemos o que de bom nós temos a oferecer a Jesus pelo caminho. É preciso confiar à administração de Nossa Senhora. E quais são esses tesouros? No original, em grego, fala que os magos abriram seus tesauros. Os magos abriram seus tesouros. Quais são nossos tesouros? Eu vou te ajudar. Nossas orações diárias, nossas boas obras, nossas cruzes carregadas com paciência, sem reclamar, porque não adianta carregar a cruz xingando. Cruz carregada com paciência, tudo isso, sejamos sábios, coloquemos tudo nas mãos de Maria, como os magos. Maria soube administrar o ouro, o incenso e a mirra. Ela saberá dispor de nossos bens, como dispôs bem dos presentes trazidos pelos magos. E é por isso que a gente se consagra a Jesus, sim, mas de maneira perfeita, pelas mãos de Maria. Você quer se consagrar a Jesus de maneira perfeita? Pelas mãos de Maria, porque ela foi toda do Senhor, porque ela se entregou toda ao Senhor. E a gente se entrega ao Senhor pela metade. Por isso que São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, vai nos ensinar a sermos todos de Jesus, mas pelas mãos de Maria. E que ela, Nossa Senhora, nunca permita, jamais, que a gente se separe do Filho dela. Que ela sempre disponha de nossos bens e os administre, entregando-os todos a nosso Senhor. E que ela não permita que o Filho dela deixe de ser o centro de nossas vidas, o centro de nossa casa, o centro de nosso casamento e o centro de nossas relações. Por isso eu repito, que Nossa Senhora não permita jamais que a gente se separe do Filho dela, hoje e sempre. Amém.